O meu nome é Francisco Timbó de Souza, sou nascido em Ipu, no Ceará. Moro em Maringá desde os primeiros dias do mês de maio de 1960. Estou para completar 54 anos de Maringá. A minha profissão, eu sou advogado, embora não advogue mais, e jornalista. O jornalismo, eu vou morrer como jornalista, que é o que está dentro de mim. E a gente, aqui na cidade, a gente sempre participou da vida política partidária. Antes do regime militar, em 64, logo que o Brizola deixou o governo do Rio Grande do Sul e foi candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, que ele sozinho fez 52% da votação total do estado. Ele contra todos os outros candidatos do PTB e dos outros partidos, ele fez 52% dos votos. E ele foi o parente dele, o cunhado, João Goulart, era o presidente da República, ainda vigindo o regime parlamentar que foi instituído goela abaixo do Congresso Nacional. E o Brizola, ele criou no Congresso a Frente Parlamentar Nacionalista e foram organizados grupos de pessoas filiadas ao PTB e nas cidades tinham os grupos dos 11, o grupo dos 11. E aqui em Maringá nós tínhamos um deputado federal pelo PTB, um senhor que, apesar das origens digamos assim, burguesas de sua família, mas era um cidadão muito autêntico, ele era engenheiro agrônomo. No governo Juscelino Kubitschek, ele comandou a Marcha da Produção, que foi um movimento quase que, digamos assim, de rebeldia ou até de sedição das classes produtoras rurais, contra uma situação que não remunerava o seu produto, enfim, não dava melhores condições. E essa marcha da produção, ela foi parada aqui vizinho de Maringá. As forças do Exército barraram aquele movimento que se dirigia a Brasília, e esse movimento era liderado pelo Dr. Renato Celidônio, que era engenheiro agrônomo. E ele se notabilizou, e aquela luta, e em 62 ele foi candidato a deputado federal pelo PTB, e a gente, novo em Maringá, mas o nordestino, ele chega em política, ele está, e o jornalismo, aprendi com meu pai no interior do Ceará. E o doutor Renato foi candidato e nós ajudamos ele. Ele tinha muito respeito pela gente, era um cidadão muito autêntico, um homem um senhor extremamente humano, competente, sabia o que fazia, não era radical, mas era um homem extremamente cioso da defesa do que ele achava, do que ele representava, que achava que era correto. Como é que a sua família do Ceará veio para Maringá? Como? Como a sua família do Ceará, né? Como é que o senhor vivia lá e como é que o senhor chegou em Maringá? Aqui em Maringá. Bom, minha família era do interior do Ceará, da cidade de Ipu. Lá tem muito timbó e aragão. Aragão tem no Brasil inteiro. E quando eu... Timbó é o quê? Timbó de Souza. Minha mãe faleceu aos 92 anos, há 3 anos atrás. Zilma Timbó de Aragão. Uma família. Timbó é de um lado de portuguesada lá, que em verdade a família era Paiva. Mas nos primeiros que chegaram, que vieram de Pernambuco, se espalharam pelo interior do Ceará, e tinha um padre, e esse padre tinha um apelido de Padre Timbó. E ele acabou casando com uma daquelas Paiva que tinha vindo, umas irmãs, e aí nasceu a família Timbó, que se espalhou por pessoas de Pernambuco, Piauí. Hoje, lá em Roraima, por exemplo, no Acre, se acha muito Timbó, Aragão,
Mas basicamente aí depois de Pernambuco eles foram para o Ceará, o norte do Ceará, região de Sobral e Crato, Tauipu e por ali Tamboril, Nova Russas, Tauá. Né? Então eu até 12 anos de idade, 13 anos por aí, eu estudei no ginásio lá em Ipu, ginásio Ipuense. Aí eu precisava ir para Fortaleza, meu pai entendeu que eu devia estudar em Fortaleza. Ele tinha um irmão que era comerciante lá em Fortaleza. Olha, você vai ficar na casa do meu irmão, tá? Isso e Quantos aqui. filhos vocês são? Vocês são em quantos filhos? O senhor tem quantos irmãos? Ah, não, é só eu e uma irmã. Tive um irmão, mas que faleceu muito novo, ainda criança. Uma família ainda. Pequena, né? Para os moldes da época. Né? Embora o nordestino era aquela penca de filho, mas lá em casa nós éramos em 3. Então, meu pai me levou para Fortaleza e o prefeito da capital do Ceará era um primo de minha mãe, Zé Martins Timbó. Mas ele era da UDN, e a minha mãe puxou o lado de Aragão, que era PSD e política no Nordeste naquele tempo, era uma coisa, não havia adversário, havia inimigo, e lá a política sempre foi, hoje está bem mais amenizada, mas naquele tempo o negócio era de matar, de morte, criminal. Então, aí meu pai foi lá me levar no colégio, tinha um ginásio, os ginásios, as escolas melhor qualificadas do Ceará eram o Colégio Cearense, que era dos Irmãos Maristas, o Ginásio Municipal de Fortaleza e o Liceu Estadual. E o diretor do Ginásio Municipal de Fortaleza era amigo do meu pai, ele tinha sido deputado estadual, meu pai era do PSP, ajudou ele lá no Ipu, e meu pai achou que ia conseguir a vaga lá sem precisar ir falar com o Zé Martins Timbó, que era o prefeito da capital. Ele foi 2 vezes prefeito da capital do Ceará. E chegou lá e tudo, já tinha, meu pai foi falar com o secretário lá, ele apontou lá a placa lá, ó, não há vagas, não insista, tá? E o doutor Raimundo Aristides Ribeiro, tá aí, o senhor quero falar. Quem quer? Fulano de tal, basta o senhor dizer meu nome que ele vai me atender. Aí anunciou, e o doutor Raimundo Aristides Ribeiro, que era o diretor, advogado, veio, Albertino, abraçou meu pai, entrando. Tá, o que manda? Eu vim tentar uma vaga, mas o secretário já me apontou a placa lá, não há vagas, não insista. E ele falou, Albertino, aqui é difícil, mas rapaz, o prefeito daqui é da família, tua esposa vai lá, rapaz, que se ele der uma ordem, nós temos que cumprir, não tem como. E o meu pai, minha mulher, essa Zilma, se falar que vai lá no Zé Martins Timbó, ela vira bicho. Mas fazer o quê? Era aquela escola, e naquele tempo tinha o tal do exame de seleção. Admissão. Era de admissão, exame de admissão, e lá para entrar na escola tinha uma outra seleção lá também bastante rígida. Tanto que estava entre os 3 melhores colégios de Fortaleza, o Colégio Cearense, o Liceu Estadual e o Ginásio Municipal. E aí não teve jeito, Albertino, não tem jeito, mas fala com pelo menos nos livros, dizer, não, arrumaram uma vaga, tá, não sei o quê, nós recebemos uma determinação e vamos cumprir. Aí meu pai ligou na casa do Zé Martins, aí tá, e o Zé Martins ligaram na prefeitura, ele já mandou um carro vir nos pegar lá no ginásio, aí fomos almoçar com ele na casa dele, e na volta, que ele voltou para o trabalho dele, para a prefeitura, passamos na escola e ele chegou direto para o secretário e falou, esse garoto aqui é meu primo e você deu um jeito de fazer a matrícula dele aí, até logo, e é uma determinação. Tá, aí, tá. E passei a estudar em Fortaleza. Mas eu entrei na sala de aula, comecei no 2º ano do ginásio, naquele tempo, né? E daí uns dias já chegam uns alunos na sala, olha, vai ter eleição para o Grêmio Estudantil e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí alguns alunos já disseram assim, aqui ó, tem um primo do prefeito aqui junto conosco aqui, que ele pode participar.
E a gente, nascido de um ventre político, ainda dividido, porque minha mãe era Timbó de Aragão, e os Timbó era o DN e os Aragão era PSD, inimigos mortais, tá? Lá no Ipu, no Nordeste era assim, e mais ou menos, está mais civilizado hoje, mas ainda continua muitos resquícios daquela animosidade, que é originária daquele período. E aí, daí a pouco eu já estava envolvido na eleição do Grêmio, nas salas de aula, e comecei a participar também. Estudei lá 2, 3 anos, e tinha, quando estava no último ano, no ginásio, no 4º ano do ginásio, no 2º, 3º, no 4º ano, aí Brasília estava sendo o início, já fazia 1 ano e pouco, e tinha um parente meu, que ele trabalhava uma multinacional inglesa, uma construtora inglesa, a Essisa, mas ele trabalhava no acampamento. A Essisa tinha diversas obras lá em Brasília, e ele ele era o subchefe do acampamento. E ele foi lá em Fortaleza, a gente conversando um dia, e aquela curiosidade, aquele espírito aventureiro, bem por isso que o cearense é tido como o judeu brasileiro, né? Eu aí falei, mas Edgar Martins Bezerra, Edgar, rapaz, aquilo lá é um burburinho, é progresso, é não sei o quê, e vou para Brasília. Mas eu era menor, não tinha como viajar. E tinha um outro primo de minha mãe, que ele era o chefe da Pané do Brasil no Ceará, né? E aí eu fui lá e conversei com ele, rapaz, eu preciso ir para Brasília, tá, eu vou para lá, não, você tá doido, rapaz, você tá na escola, eu estava mal na escola, de nota, por causa da política de estudante, eu me envolvi até o pescoço. E aí eu falei, não, eu vou, eu preciso dar um jeito. Aí nós fomos no juizado de menores, ele assinou um documento, tá, e me autorizando, e eu cheguei em Brasília, por volta de, não lembro se foi no fim de setembro, foi entre o fim de setembro e começo de agosto, tinha um ônibus, uma linha de ônibus, muita gente veio de Pau de Arara, mas tinha uma linha de ônibus, tem até hoje no Ceará essa empresa Expresso de Luxo. E para as condições daquele tempo, estrada tudo de chão, terra batida, de Fortaleza a Brasília, era um drama, uma epopeia. E vim parar em Brasília. E naquele tempo em Brasília, quem soubesse datilografar e tivesse um mínimo de cultura, mas os funcionários daquelas grandes construtoras paravam os ônibus lá em Paracatu, em Minas Gerais ainda, já para, olha, o cartãozinho da empresa tal, pedreiro, carpinteiro, enfim, o que tivesse tinha emprego. E alguém sabe bater a máquina, tá, não sei o quê, escola, tá. E esse cara tá, eu digo, não, eu vou para Essisa, que tem um parente meu que tá lá, e eu já vou direto para lá. Então tá bom. Aí chegamos em Brasília, paramos lá no Núcleo Bandeirantes, né? Fui num hotelzinho, aquilo era um poeirão danado, tomei um banho, né? E aí já vi como me informar para tomar um ônibus para ir lá perto do Lago Paranoá, era a região dos acampamentos. Que idade o senhor tinha? Eu tinha 15 para 16 anos. Isso foi... O senhor foi sozinho? Não, já tinha 16 completos, já tinha 16. Isso foi entre fins de setembro e início de outubro de 59. Aí foi sozinho para Brasília? Fui sozinho. Como eu não tinha 18 anos, foi esse parente meu que era gerente da Pané do Brasil lá em Fortaleza, que foi lá, assinou todos os documentos e tudo, né? E seus pais sabiam ou não? Não, eles ficaram sabendo, porque eu comuniquei para eles, olha, eu vou para Brasília. Minha mãe, mas Francisco, continua. Eles não sabiam, era que eu estava numa situação difícil na escola, com nota baixa, por causa do meu tio, irmão do meu pai,
João de Deus de Souza, ele já tinha informado meu pai que eu estava me envolvido com o negócio de Grêmio de Estudante. E Grêmio Estudantil, Centro Estudantil naquela época era aquela agitação danada. Não é agitação, a gente debatia a situação do povo, os grandes temas nacionais. Hoje em dia, escola, centro, unidade de estudante é para fazer joguinho de futebol, declamação de poesia, mas naquele tempo a gente debatia problemas, não só da educação, mas as condições de vida do povo, a exploração do país. Havia uma doutrinação muito forte naquele tempo. E a gente tinha o gosto, puxou no sangue, pronto, aí me envolvi até o pescoço, aí fui para Brasília. Cheguei lá, já tomei o banho e já fui, peguei um ônibus, fui parar lá no acampamento e cheguei no acampamento da ECISA. Aí já fui lá no já falei o nome do meu parente, era o subchefe do acampamento. Aí tá, e já arrumaram, e eu tinha deixado o galho de briga, a mala, lá na pensão. Aí já chamou um cara, pega o carro, vai lá para buscar e tudo, e já vai ficar por aqui. Chegamos às 3 horas da tarde lá em Brasília. E aí já fiquei ali, e no outro dia comecei a trabalhar num setor da ECISA que se chamava Matran. Matran era a diretoria da empresa que cuidava de tudo quanto era, que catalogava uma máquina, um grampeador que saía daqui do escritório de ponto de uma obra que ia para outra, tinha que passar por lá, e naquele tempo era a maquininha, as fichinhas e a anotação, o registro manuscrito. É o que hoje eles chamam de engenharia de produção, né? É mais ou menos por aí. Esse controle do patrimônio. Isso. E esse meu chefe, o diretor, era um engenheiro mecânico. Doutor Quintela, Haroldo Quintela, um carioca, magro, cabeça branca, brincalhão, como todo o povo do Rio de Janeiro. E eu quando estudei em Fortaleza, eu estudei quase os 3 anos que eu estudei numa instituição chamada IBEL, Instituto Brasil Estados Unidos. E eu arranhava bem o inglês, como até hoje. A gente, se for preciso, não passa assim, vexame, né? Com aquele inglês que a gente arranha. E então, o chefe da empresa, o engenheiro-chefe, que até hoje ele é o presidente da ECISA no Brasil, essa multinacional da construção civil inglesa, Dr. Donald Stewart Jr., até hoje você pega os balanços da ECISA, está lá, o diretor-presidente Dr. Donald Stewart Jr. E o Dr. Quintela disse que eu arranhava o inglês, e o diretor-geral da empresa ia a Brasília, porque os escritórios eram na ala dos funcionários no acampamento, que era dividido. A ala dos peões, a ala dos funcionários e a ala dos altos, dos engenheiros, aqueles altos diretores. A empresa tinha muitas obras em Brasília. E o doutor Quintela, o doutor Donald Stewart Jr., ele chegava lá, ele ia lá na sessão da Matran, e para a gente dizer, conversar alguma coisa em inglês. E o doutor Quintela diz, olha, você tem futuro na empresa, esse homem ele é tudo na empresa, no Brasil, é ele, doutor Donald Stewart Jr. E tudo, tá? Mas a gente ficou lá um tempo, mas logo veio a inauguração de Brasília, em 21 de abril de 60, o Jânio Quadros já no poder, tinha assumido o governo. E a inauguração de Brasília marcou uma paralisação no ritmo das construções, aquilo foi basicamente a zero. Então houve um desemprego danado. E eu peguei e falei, o doutor Quintela falou, olha, você está pensando em alguma coisa? Eu digo, já pensei, eu vou para o Paraná. Ouvia falar em Maringá, ouvia falar Maringá e tudo. E tinham 2 rapazes que trabalhavam lá,
Um deles era cearense, que tinha sido criado por uma família aqui de Floresta, uma cidade pequena. Estava abrindo Floresta ainda. Foi lá que o senhor ouviu essa... E o outro era de uma família, de um português no meio lá, a portuguesada lá, José Oswaldo Pita. E os pais dele moravam aqui e tudo, e eles trabalhavam lá na companhia, na Exisa. E a gente fez amizade e falavam de Maringá, e eu pus Maringá na cabeça, café e tudo. E quando eu falei para o Edgar, esse primo meu, que era assim, eu vou para Maringá. Você está louco? Me dá o cartão, me deu um cartão de a Nugget, Campinas. O filho do dono lá, é meu amigo, ele tinha sido superintendente de vendas da Nugget, esse Edgar Martins, muitos anos, né? Você vai parar lá que você, com esse cartão aqui, você vai ser bem recebido, eles vão te arrumar emprego, isso e aquilo. Bom, no período que o senhor ficou em Brasília, diferente lá de Fortaleza, o senhor não se envolveu em nenhuma organização, né, do não, veja bem. Reivindicação junto Não, ainda não. Por quê? Porque naquele tempo, no governo João Goulart, a gente pode até dizer, se bem que no governo Juscelino também, a gente não pode... Eu era molecote ainda, mas já... como é que eu comecei? Eu fui estudar no ginásio municipal de Fortaleza, eu tinha 13 anos de idade, e aí chegaram os alunos dizendo que ia ter uma eleição para o Grêmio de estudante da escola, e alguém disse, tem um aqui que é primo do prefeito, que Zé Martins Timbó era o prefeito de Fortaleza, e eu acabei me envolvendo, e depois me envolvi no último ano que eu estava lá no 5º ano do ginásio, na 5ª série, eu estava envolvido até o pescoço, e nota ruim, ia bombar mesmo, porque lá não tinha problema, o negócio era linha dura mesmo. Então, naquele tempo, havia umas liberdades plenas, a gente se envolveu, aí foi de Brasília, a gente não teve tempo de se envolver em nada, porque lá era só trabalho e tudo. Ok, aí o senhor chegou em Maringá em 60? Nos primeiros dias, não lembro, não consigo lembrar a data precisa, mas sei que foi antes do aniversário de Maringá, nos primeiros dias do mês de maio de 60. Cheguei aqui sozinho, fiquei uns 2 dias na casa dos pais desse amigo meu, Zé Oswaldo Pita. Depois ele foi gerente de banco lá na região de Umuarama, lá para aquele lado. Eles foram embora para aquele lado lá. E aí eu fui arrumar um emprego, eu soube que tinha uma vaga na Copel. A Copel estava começando naquele tempo, Reginaldo. 60, maio de 60. O escritóriozinho da Copel era ali na Erval, onde hoje é um cartório. Era um escritóriozinho e tinha uma vaga, alguém que fosse datilógrafo, se tivesse aí uma boa relação, eu tinha o 4º ano de ginásio incompleto naquele tempo, e aí eu fui lá na Copel, o gerente era o Tirso Rodrigues Alves. E ele, não, nós precisamos e tudo, e conversamos ali e tudo, e eu disse que arranhava o inglês, e ele já não. Aí o que acontecia? Para mim ir para uma pensão, eu tinha que ter o dinheiro para pagar a pensão adiantada, porque naquele tempo aqui era um burburinho, mas eu não tinha o dinheiro para pagar a pensão adiantada. Aí eu fui trabalhar num bar, que eu posava lá no fundo, lá, e acabei, mas logo mudei para o Bar Colômbia, que era do então prefeito de Maringá, que naquele tempo, Américo Dias Ferraz. O Bar Colômbia ali na Getúlio Vargas, lado esquerdo ali, vizinho daquele prédio. Naquele tempo, para ter uma ideia, 1960, tinha um salão no fundo, juiz, promotor, o pessoal frequentava lá, tinha som ao vivo naquele tempo, 1960. Esse bar era famoso, um local lá, era só... E aí eu fui trabalhar lá no período noturno, eu entrava às 6 da tarde, a gente trabalhava até 10 horas da noite, depois a gente fazia uma limpeza geral, no outro dia cedo a gente assumia às 7 da manhã até às 8, aí às 8 entrava o outro turno. E a gente morava lá no fundo, dormia lá no fundo, aí já tinha a pensão que fornecia, porque o patrão garantia o fornecimento, tá? E aí eu passei a ter tempo e comecei a frequentar já a UMES. A UMES tinha acabado de ser fundada, fazia pouco tempo. Eu
levantava cedo, das 7 às 8 trabalhava, já tinha dormido o suficiente, e aí ia para o salão de snooker, olhar os caras jogarem snooker, e aí depois já comecei, e consegui uma matrícula lá no Gastão Vidigal, que era onde é o Instituto hoje, mas já me envolvi na política de estudantes, Orides Anjos, Ali Diniz, o Tessilário de Oliveira, um monte de Chiquinho Ribeiro, aquele povo lá, todo mundo, a gente envolvido lá, e eu já passei a me envolver desde aquele tempo. E trabalhei quase um ano, e aí o bar faliu. Aí eu fui trabalhar de garçom e o emprego da Copel foi para o Beleléu. Poderia hoje, né, naquele tempo, maio de 60, mas não tinha o dinheiro para pagar a pensão. Fui trabalhar para juntar um dinheirinho para adiantar a pensão, mas aí já a história me indicou outros caminhos, o destino me indicou outros caminhos. E então a gente passou a participar, aí fui trabalhar de garçom num clube de jogo, onde só a freguesia desse clube de jogo, carteado, era só seus fulanos de tais, aqueles maquinistas de café, não era esses tunguetes, não, era um negócio... E como é que era a política estudantil naquele momento, Timbó? Como? A política estudantil, como é que era em Maringá naquele momento? Ah, já vou dizer exatamente a partir de agora. Fui trabalhar de garçom nesse clube de jogo e o trabalho era das 2 da tarde até meia-noite. Né? E aí eu consegui me matricular no diurno do Gastão Vidigal, né? E já metido lá. Vou te contar como é que foi a primeira participação minha. Aí, lá e tudo, estudando, trabalhando, um belo dia chega a Guilmar Germani, a Neuza Serra, irmã do Elpidio Serra, e outros pessoal chegaram, é preciso eleger o representante na 4ª série B do Gastão Vidigal, de 1965. A ditadura não tinha ainda um ano, foi em abril de 65, tinha um ano. Só que o governo Castelo Branco, houve aquele início muito duro, mas nós tivemos muita liberdade, é verdade, mas a gente não pode negar. Houve a perseguição, houveram as punições, vicejaram as comissões gerais de investigações, mas a gente tinha liberdade. E então, aí resolveram que tinha que eleger o representante, que o representante ia ser membro do conselho do Centro Estudantil Tristão de Ataíde e ia fazer parte da comissão de formatura também. E aí o Chiquinho Ribeiro estudava na turma, era vice-presidente da UMES, e lá no Gastão Vidigal naquele tempo, o único pobre que tinha na turma era eu. Era a elite de Maringá, tinha seus filhos estudando no Colégio Gastão Vidigal. O Chiquinho Ribeiro, um império econômico, Casa Ribeiro, que Deus me livre. Era aluno lá do Gastão Vidigal. O médico, o doutor Raul Bendlin Filho, estudava lá conosco, era diretor da UMES, secretário da UMES. E a gente, aí de repente, e aparecem os candidatos lá, e eu sentia aquela insatisfação, porque era tudo filhos de seu fulano, uns contra os outros. E um belo dia o Paulo Roberto Perdigão Maia e um turquinho chamado, a gente chamava ele de Agim, era José Salim Age Filho. Ele tem um sobrinho que é o doutor José Otávio Age Rodrigues, que é médico oncologista aqui em Maringá. E eles chegaram para mim um dia e disseram assim, Timbó, o Ribeiro é candidato, o Bendlin é candidato e os dois são da mesma ala lá na UMES e nós temos que ter um candidato. Eu falei, tá bom, mas vamos ver quem é quem. É você. Não, eu não posso, eu não tenho condição, eu tenho que trabalhar, eu não sei o quê. Não, o único cara que vai, aqui é todo mundo um contra o outro. O único que ninguém, eu era novato naquela turma, eu tinha vindo do noturno para aquela turma diurna, e o único que não tem aresta nenhuma aqui é você. E vai ser, não, pelo amor de Deus, não vou. Aí marcaram um dia da eleição, um sábado, depois na última aula, que era a aula de Organização Social e Política Brasileira,
E aí chegou naquele dia lá, o Chiquinho Ribeiro se apresentou como candidato, o Raul Bendlin se apresentou como candidato, e o professor Nikelsen Rodrigues dos Santos, moreno, careca, meio careca, não tem mais ninguém. Aí o Paulo Perdigão Maia levantou e falou, tem mais um candidato sim, o Timbó. O professor, mas o senhor, ele não falou nada. Não, mas nós estamos lançando o Timbó. Aí, o senhor aceita, você aceita? Ah, doutor, professor, tá, não sei o quê. Aí o pessoal, aceita. Pronto, fui lá. Resultado, eu fiz, Reginaldo, 24 votos. O Raul Bendlin e o Chico Ribeiro somaram 12 votos, exatamente a metade. Aquilo, a notícia, e o Chiquinho era vice-presidente da UMES, ia ser o candidato, o presidente era um advogado, está até hoje em Maringá, doutor Heber Gomes da Silva, e o Chiquinho era o tolhido, o eleito, o escolhido para ser o presidente da UME, Império Econômico, tá? E aquilo, aquela notícia, o Timbó derrotou o Ribeiro, aquilo foi que nem um rastilho de pólvora no Gastão Vidigal, que se incendiou pelo Vital Brasil, João 23, tinha uma outra escola ali, que tem até hoje, ali na Zona 2, Escola General não sei o que, agora me fugiu o nome. Maringá não tinha tantas escolas que nem tem hoje. E então aí, sem querer, eu que já vinha na UMES, assistia às reuniões, assistia aqueles começos lá, quando cheguei em maio de 60, a UMES estava sendo fundada, o Boas, Zé Manuel Ribeiro. Esse Frank Silva chegou a ser presidente da UMES. Ele não foi um presidente eleito assim para cumprir, foi num período lá, uma ex-juíza, Maria Homem Kinash. E então foi quando a gente passou a ter realmente, se antes eu era um espectador, aí eu passei a ser uma figura ativa naquele movimento. Foi exatamente quando comecei a trabalhar em jornal. Vendi a assinatura do jornal para poder ganhar um troquinho a mais. E comecei a trabalhar fazendo notícia política e alguma coisa de economia, que tem um juiz de direito aposentado em Maringá, doutor Newton Pereira, família tradicional em Maringá. Ele escrevia uma coluna Panorama Econômico. E a gente conversava muito, porque eu escrevia alguma coisa também. A economia aqui, naquele tempo, o que que era? Era o café, cereais, essas coisas assim. E um desenvolvimento muito grande, né? Porque o café foi um plantador de cidades, né? E então foi a partir dali que a gente passou a desenvolver um trabalho realmente mais efetivo, e aí aquilo contaminou a gente, e aí logo para entrar assim no movimento assim de contestação ao regime militar, foi um pé adiante, foi um vapt-vupt, embora, isso eu tenho que ser justo, eu, nas inúmeras vezes que eu fui intimado na Polícia Federal, nos quartéis, em Apucarana, principalmente Ponta Grossa, eu nunca cheguei a sofrer tortura. Havia muito uma tortura mental, uma sugestão, um grito em ouvido, você é comunista, agitador, sobre aquelas coisas lá e tudo. O cara era preso lá no Acre e eles chamavam a gente para saber, eu sei lá, quem eu nunca ouvi, né? E então, a gente passou a ter uma participação mais ativa e devido àquilo, a gente acabou conquistando uma liderança no meio estudantil secundarista que a gente não buscou. Aquilo surgiu naturalmente. E aí, quando tinha os congressos da UPES, quem que se movimentava para arrumar os ônibus? Esse deputado federal que eu lhe falei no início, doutor Renato Celidônio, que eu ajudava, os comícios do doutor Renato no PTB, que ele foi eleito, e depois veio a ditadura, MDB, foi reeleito pelo MDB e quase no fim do mandato foi cassado, né? 69. Começo de 69, tá, foi cassado.
E aí então a gente levava o pessoal, naquele tempo os estudantes tinham muita bandinha de música, eles tocavam de graça para o doutor Renato, e o doutor Renato me tinha um respeito danado, tudo que eu pedia para ele, doutor Renato, mas eu nunca pedi nada, eu pedi o quê? Pedia ônibus para levar os estudantes, para os congressos de estudantes, no Paraná inteiro, os congressos da UPES, né? E ele era compadre do Garcia, do velho Garcia, ele ligava lá. Não tinha dúvida, os caras chegavam na UMES, mas não era para UMES, era para o Timbó. O ônibus era... Teve congresso que nós levamos 5 ônibus em Toledo, que elegemos uma pessoa de Maringá e advogado, está aí até hoje, doutor Rodinei França Alvarenga, advogado. Foi quando nós quebramos a hegemonia daquele grupo de Curitiba, Oeste, Sudoeste, com mais metade da bancada de Londrina, que era sempre do lado deles lá, foi quando nós elegemos essa pessoa de Maringá. Levei 5 ônibus nesse congresso. Mais 2 ônibus, 3 ônibus, 1 ônibus, isso aí, todo o congresso. E a gente, em razão daquela movimentação, saíamos fundando o Grêmio de Estudantes aqui, nesses municípios da região, porque cada Grêmio tinha 2 votos. Nós precisávamos de levar o voto. Né? E a gente acabou ascendendo a uma posição na política estudantil do Paraná. E durante uns 5 anos seguidos, a gente era o indicado líder da oposição nos congressos da UPES. E fui uma vez apenas candidato a vice-presidente da UPES, ao lado do Balestra, Ricardo Antônio Balestra, que representava a UPE, União Paranavaense Estudante Secundário. Mas eu era o homem de lutar e não participava. Aliás, e não disputava. Uma vez só disputei. E a gente foi participando e, em razão daquela militância, passou a ser uma perseguição grande na polícia militar, aliás, do regime militar. E qualquer coisinha era chamado, aquelas gritarias. E eu quero fazer uma outra ressalva com respeito à Polícia Federal. Eu tenho que ser justo. O primeiro delegado da Polícia Federal em Londrina era um senhor negro, Dr. Valdomiro, um homem já de idade, tinha sido policial civil, criaram a Polícia Federal, ele ingressou na Polícia Federal, um homem educado, ele vinha em Maringá, mandava me chamar aí na delegacia, ele levantava, vinha me abraçar e dizer, Timbó, vamos fumar o cachimbo da paz, brincalhão. Tive um atrito com um japonês, delegado da Polícia Federal em Londrina, eu era vereador em Maringá. E aí acabamos gritando um com o outro lá e formou, e o delegado-geral foi lá e até recriminou o japonês. Ele está me faltando com respeito, ele tem que me respeitar. Ele quer me ouvir, pergunte, mas não vim querer dar de dedo no meu nariz, vim gritar no meu ouvido, aí não. Aí formamos, o homem foi lá e o delegado... Então, na Polícia Federal, a gente tinha um pouco... Isso é bem verdade, eu acho que tinha isso... porque eu nunca participei daqueles movimentos de jogar coquetel molotov em empresas estrangeiras, fábricas, em locais, em empresas estrangeiras, nunca participei de treinamento de guerrilha, nunca participei do treinamento de guerrilha, enfim, daquelas coisas dos assaltos a banco, as chamadas expropriações, né? Esse movimento eu nunca fiz. Pusemos Maringá em polvorosa diversas vezes, estudantes na rua, mas de lotar as ruas. Os presidentes de Grêmio, todo mundo arregimentado. Acabamos com o comício, pusemos um governador para correr, o Paulo Pimentel. Isso, conta esse evento aí do governador. Senhora? Fala dessa mobilização em torno dessa visita do Paulo Pimentel, então, governador. Corria a campanha eleitoral... Em que ano? Corria a campanha eleitoral de 1968. Arena e MDB. Eram os 2 partidos. A Arena se aproveitava daquele aquele gancho que a lei criou, que foram as sublegendas. E como eles tinham o poder, o regime militar tinha o poder de pressão, a maioria das lideranças se filiava na Arena
E no MDB era preciso ser... Para a gente organizar o MDB, Alencar Furtado, doutor Renato Celidônio, sabe como que era, Reginaldo? A gente ia para esses carreadores nos pequenos municípios aí, naquele tempo a filiação era feita no livro. No livro, passava os dados, e a gente ia buscar, geralmente, na maioria, um nordestino, pocenteiro, meieiro, né? Que eram os caras que tinham a coragem. O MDB na nossa região foi fundado, além dos núcleos urbanos mais desenvolvidos, que era o caso Londrina, Maringá, tá? Aqui região, alguma cidade que já sobressaía, Paranavaí. O resto era tudo, era um formigueiro que estava tudo... Cresceu muito rápido e depois, quando a dizimação dos cafezais, a geada de 75 se liquidou de uma vez, aí veio o binômio soja e trigo e veio a máquina e substituiu o homem. Mas naquele tempo, o Alencar Furtado, lá em Paranavaí, já era um cara que a gente tinha... E por isso que o Silvio Barros sempre foi inimigo da gente em Maringá. Aquele grupo que éramos com Horácio Racanello, Otávio Salvadori, aquele pessoal todo, Laércio Sotomayor, Finado Juvencio, aquela turma toda, o Hélio Tourinho, a gente, o seu Adenias, Raimundo de Carvalho, pai do o jornalista lá, o Luiz de Carvalho, né? E do professor médico lá, o médico não, o professor lá, isso. Então, corria a eleição em 68 em Maringá, e nós estávamos engajados ao lado de um candidato que não era o candidato dos nossos sonhos, doutor Adriano José Valente. Um homem oriundo da antiga UDN, ligado ao Haroldo Leão Pérez, uma figura... olha, o Haroldo foi uma vítima, eu nunca fui do lado do Haroldo, mas sempre tive um respeito muito grande por ele, porque ele sempre me tratou com o maior respeito, eu um pobre diabo, um coitado, um Zé Ninguém, e ele era deputado estadual, deputado federal, sempre me tratou com urbanidade, com respeito. Então, certas coisas que marcam. O João Paulino também. Nunca fui da arena, nunca votei nesse povo, sempre fui na trincheira contra eles, mas isso não queria dizer que eu era inimigo deles, até mesmo porque eles eram grande e poderoso e eu era um pobre coitado. Mas então, o Haroldo era vice-líder da Arena na Câmara dos Deputados. Vice-líder, mas ele era inimigo figadal do João Paulino. Por quê? Porque o Haroldo em Maringá era o UDN, da Companhia Melhoramentos, e o João Paulino, que era promotor, era o PSD, PDC, aqueles partidos que giravam, como hoje esses partidos dos crentes e dos pastores aí, giram em torno dos benefícios do governo, tá, isso e aquilo. Né? Naquele tempo as coisas não mudam, na política as coisas apenas se repetem. Então, a gente estava lá engajado ao lado de um candidato que não nos despertava nenhum sentimento de dizer assim, vou para a luta, não vamos atrás de pedir emprego, de coisa nenhuma, mas nós vamos, o nosso objetivo maior era ajudar a impor uma derrota ao regime militar, ao partido do governo aqui em Maringá. E o doutor Adriano já faleceu, mas quem viveu aquele tempo, e tem muitos que viveram aquele tempo, que estão aí ainda, sabem disso. Nós, os estudantes, nós tivemos uma participação muito ativa. Por quê? Porque a gente mobilizava os presidentes de Grêmio. Teve congresso, que nós fomos para um congresso em janeiro de 69, 18 dias depois do ato institucional número 5, da edição do ato institucional. O presidente do Grêmio era um cara que era do Banco do Brasil, José Limessi Franco, presidente da UMES. Ele, dos 3 votos da UMES, ele só levou o dele e mais um outro. O secretário da UMES está aí, vivo até hoje, é professor, seu colega, professor Elson Pereira de Campos. Conhece? Conheço, tá. Elson Pereira de Campos. Foi comigo no ônibus nosso, no meu lado. Né? E a gente teve aquela participação. Então, a gente tinha a eleição para prefeito e o candidato da Arena era o João Paulino,
um homem por quem a gente nutria muito respeito. O João Paulino, para vocês terem uma ideia, ele votou contra a autorização de os militares processarem o Márcio Moreira Alves. Ele estava na trincheira, a formação dele, promotor de justiça, era um homem da arena, então ele tinha as suas virtudes, mas nós éramos contra, nós não éramos contra o João Paulino, queríamos ajudar, colaborar, contribuir para a arena perder em Maringá, como perderam, e por uma votação bem elástica, uma diferença bem elástica, para aquele tempo, o eleitorado daquele tempo. Então, a gente se engajou na campanha do doutor Adriano Valente. Os comícios dos candidatos a vereador naquele tempo, a televisão estava começando, ainda tinha as emissoras de rádio, podiam transmitir os comícios. Os candidatos a vereadores tinham horário para falar, 10 minutos cada um. Era 40 minutos de manhã, meio-dia, e 40 minutos de tarde. Cada candidato a vereador tinha 10 minutos. Então, ainda em plena ditadura, veja só. Pouco antes da edição do Ato 5, ainda no governo Costa e Silva, que estava sob a égide da Constituição de 67, que o Castelo Branco enfiou goela abaixo do Congresso lá, né? Mas, pelo menos, deixou o Estado de Direito. Então, os comícios, os candidatos a vereador, chegavam na Vila Operária, na praça lá, soltavam meia dúzia de foguete, olha... Daí a uma hora, o comício era festa para o povo. O candidato a vereador subia num tamborete, Egídio Asma, Valber Guimarães, doutor Leonardo Grabois. A minha função era pegar os presidentes de Grêmio para irem fazer discurso. A Tânia Costa, o Alaíde Gaspar, Aires Aniceto de Andrade, que foi, na outra ele acabou assumindo. Naquela mesmo ele assumiu também. A minha função era distribuir os presidentes de Grêmio, diretores de Grêmio, para irem falar nos discursos dos candidatos a vereadores, ajudar a organizar as reuniões. Naquele tempo, a campanha política ela começava com uma antecedência muito grande, eram as chamadas reuniões nos bairros, nas residências. A gente ia lá, o cara convidava 5, 6 vizinhos, ia lá apresentar alguém, fulano daqui está pensando em ser candidato a vereador, ele tá aqui, as qualidades dele, ele vai aqui falar, fazia uma palestra, era assim, aquilo era uma coisa que se multiplicava e produzia um efeito realmente. Hoje é a maquininha que... O senhor já era, pertencia ao partido político, pertencia a alguma não, eu fui um dos fundadores do MDB, é um detalhe, a nível nacional, Reginaldo. O doutor Renato Celdônio, quando a ditadura baixou o ato institucional número 2, que com a vitória do Negrão de Lima no Rio, o Paulo Pimentel aqui no Paraná, o Sarney no Maranhão, Zé Sarney, 66, o Israel Pinheiro em Minas, que era o problema dos milicos, da chamada linha dura, foram as vitórias do embaixador Negrão de Lima no Rio de Janeiro, que era carne e unha com o Juscelino, e do Israel Pinheiro, que também, porque o Israel Pinheiro foi o engenheiro que comandou a construção de Brasília no governo Juscelino. Então, quando foi, o doutor Renato Celdônio era deputado federal do PTB, e ele foi um homem muito autêntico, e ele assumiu o comando do MDB, foi designado para comandar, organizar o MDB no Paraná. E o partido, como até hoje a lei, exigia uma lista de 101 cidadãos brasileiros, eleitores, que iam assinar um documento, e aquele documento ia ficar registrado lá no TSE, que eram os fundadores do partido. E o doutor Renato Celdônio, um dia, até foi o Laércio Sotomayor que sugeriu. Esse Alegrete, o Silvio Barros, esse não. E o Laércio, o compadre Bilu, o Zé Mineiro, pai desse juiz aposentado do doutor Nassif Alcuri Neto, eles lá eram os que me defendiam lá nas briguinhas internas daquele grupo, né?
E eles, mas esse cara é estudante, ninguém consegue controlar e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a verdade é que o Silvio era o prefeito e nós derrotamos ele no diretório aqui em Maringá. Do MDB, a chapa do Racanelo, ganhamos por 11 votos. Então tinha que, coube ao doutor Renato Celidônio, dentre outros nomes a indicar, indicar alguém do movimento estudantil, porque eles, olha, um dirigente sindical, um não sei o quê, então um estado indicava um, outro, e naqueles lá, e ele pegou, e eu assinei um documento que tinha lá para autorizar com o número do título e tudo. Eu não sei se na hora H meu nome chegou a ser registrado, mas eu sei que houve uma briga danada, e o Alegrete está aí até hoje vivo, que pode lembrar essas histórias, que eles eram contra. O Zé Manuel Ribeiro foi um dos que me defendia. O Amâncio José Rodrigues, advogado aí hoje, também foi um dos que defenderam o meu nome. E o doutor Renato pegou e eu assinei aquele documento, eu não sei. Eu sei que depois, nas eleições dos diretórios, eu sempre fui delegado da convenção regional e a convenção nacional do partido. E participei de todas as convenções. Mas de organizações clandestinas o senhor não participou? Não, eu já disse, eu não participei em momento algum. Eu sempre participei de forma uma maneira muito aberta, sem querer autoelogiar, mas de forma corajosa, porque o que amigos me tinham, Francisco, outros me chegam, amigos meus nordestinos, dizem, Francisco, esse Raimundo Coimbra Leite, doutor Ivan Pedrosa. Francisco, para com isso. Doutor Sebastião Rodrigues Pimentel, para com isso. Não adianta, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, mas nunca participei coquetéis Molotov, expropriações, treinamento, isso eu não. Então vamos terminar a história do Paulo Pimentel? Isso, tá. Então a gente estava em plena campanha. E o Haroldo era vice-líder, fez o Adriano, porque fazia as pesquisas um ano antes. O João Paulino tinha sido o deputado federal mais votado do Paraná, da Arena. Eu ia na Feira Livre, o Ferrari Júnior lá, na Rádio Cultura, lá, tá o Puca na Rádio Difusora, no Esporte, João Paulino, tá? Aí fazia uma pesquisa, dava 85 João Paulino, 5 Adriano Valente, 1 Silvio Barros, um ou outro Renato Bernardi, que era vereador, presidente do MDB de Maringá, e alguma meia dúzia, 5, 6 do Adriano Valente. O Adriano era da Arena, podia ser candidato numa sublegenda. Mas aí o que ocorreu? O Haroldo Leon Pérez, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, um homem extremado, de direita extremada, e o doutor Renato Celidônio, eles fizeram uma composição, aquela história de que os inimigos se unem, os adversários se unem para derrotar o outro lado. E o que ocorreu? O Haroldo Leon Pérez, que era a UDN Maringá, o doutor Renato Celidônio, que era o PTB, e o João Paulino era o PSD e aliados, PDC e outras legendas pequenas. Então, a soma do PTB com a soma da UDN sempre dava mais do que a do PSD. Quando, em 64, nós nos unimos com o PDC e o PSD para eleger o Luiz de Carvalho contra o Adriano Valente, que era o candidato da Arena e do Haroldo, que houve aqueles brigueiros, aquelas disputas, a justiça barrou um debate lá na praça pública do João Paulino com o Haroldo, que não permitiram para evitar que houvesse tumulto. Então, eles dois marcaram uma aliança de conveniência. O doutor Adriano, que era tinha sido candidato a prefeito em 64 pela UDN, que ainda não era Arena, do Haroldo. O Haroldo, vice-líder, aí já era égide do bipartidarismo, Arena e MDB, não era mais o pluripartidarismo. Fizeram um acordo e o Adriano entrou no MDB. Naquele tempo o prazo era 6 meses de filiação partidária. Reginaldo, um fato interessante. O Adriano entrou no MDB hoje,
E houve uma reação, principalmente o grupo nosso, aquela rapaziada lá, que se achava que não, o DN, não pode, tá? Mas o doutor Renato era o homem que conseguia apaziguar todo mundo daquele jeito dele, cativava, ele ganhava todo mundo. E fizeram aquele acordo, e o Adriano entrou no MDB para ser o candidato do MDB. E o Renato Bernardi queria ser também, o Silvio Barros, que era deputado estadual, queria ser também. Mas não adiantava o nome para derrotar o Arena, o Túlio Vargas é o João Paulino, e o João Paulino já era o candidato da Arena. Porque eles tinham que esperar as convenções, mas já ungido para ser o candidato da Arena. Aí o que ocorreu? Eles se uniram, e aí, quando a Rádio Cultura começou a voltar a fazer pesquisa na Feira Livre, que é candidato a prefeito, a entrada do doutor Adriano no MDB já alterou, foi uma mudança extremamente radical da noite para o dia. Daí a uma semana a pesquisa, a Rádio Cultura, aí o Adriano, onde aparecia com 5, 6 votos, o Adriano apareceu com 15, na outra semana ele estava com 22. Olha, um mês e meio depois o Adriano já tinha passado o João Paulino nas pesquisas, aí a Rádio Cultura, do Samuel Silveira e do Joaquim Dutra, mandaram parar com a divulgação de pesquisa. Aí vieram, naquele tempo, as convenções a partir de maio, vieram as convenções, o doutor Adriano foi o candidato escolhido, contra a vontade do Silvio Barros. Aí o doutor Renato Celidoni, para ajustar, colocou o Renato Bernardi, que era vereador e presidente do MDB de Maringá, na vice do Adriano. E aí a gente já viu no dia seguinte que nós íamos ganhar a eleição com larga margem. Quando o Paulo Pimentel era governador, tinha sido eleito em 66, e eles eram da Arena, porque tinha que estar lá de bem com o governo, tá? E articulou e veio para apoiar o João Paulino, e eles viram que estavam perdidos. Ganhou o Adriano aqui e ganhou o Paranaguá, em Londrina, né? Como na outra ganhou o Silvio aqui e ganhou o Richa, em Londrina. Né? Aí resolveram, o Paulo Pimentel pegou um professor aqui da UEM, doutor Ellington Borba Cortes, e ele era professor de medicina legal. Nesse tempo eu ainda não estava na faculdade de Direito aqui, ele foi meu professor aqui, e pôs ele de vice do Ardinal Ribas. O Ardinal Ribas, que tinha pretensão de ser deputado federal, como realmente, daí há 2 anos, ele foi um dos mais votados no estado pela antiga Arena. Fez 1.000 e poucos votos em Maringá e fez, na época, 42 mil no estado. Da rua ao lado. É isso, da rua ao lado. Ardinal Ribas. E foi dono do jornal, quando eu comecei no jornal, já não era mais o Ivan Lagoano Pacheco, já era, ele tinha comprado, ele tinha a Sociedade Telefônica do Paraná aqui e tinha comprado aquele lá. E aí então, quando eles viram que a eleição estava perdida, lançaram o Ardinal Ribas com o doutor Ellington Borba Cortes de vice. Mas aquilo não alterou em nada a disposição do povo. Tá, e aí resolveram marcar um comício com o Paulo Pimentel lá na praça, lá praça central da cidade, Raposo Tavares. Eu era aluno do Colégio Comercial Estadual de Maringá, à noite, o curso de contabilidade, e nós tínhamos um problema lá. Tinha umas salas de aula que eram alugadas no Colégio Marista e nós estávamos com dificuldade, e o diretor era Urbano Buchoves. O Urbano Buchoves está aí até hoje, é aposentado da Receita Federal. Ele diz, olha, no ano que vem nós vamos ter dificuldade, porque os maristas eles vão precisar e não vão mais alugar, e nós temos que arrumar um lugar. Então reunimos o Centro Estudantil Santiago Dantas, que era o lado do Colégio Comercial Estadual de Maringá, e fomos ao prefeito, que era o Luiz de Carvalho, pedir uma audiência com o governador, sabendo que ele ia vir aqui, para a gente levar aquele problema. O diretor jogou a bomba, vamos lá e vamos reivindicar. O colégio a gente mandava lá. Ele foi um diretor que... Depois veio o Raul Pimenta, esse dedo duro do SNI. Raul Pimenta está aí até hoje, você conhece.
Não conhece? Raul Pimenta, tá? Ficava dedando a gente por SNI, por todo mundo lá. Aí, a gente se movimentou e foi lá, chegamos no Luiz de Carvalho. O Luiz de Carvalho disse uma coisa para nós, aquilo foi o ponto fundamental, foi o momento da frissura. Ele disse assim, olha, eu entendo a reclamação de vocês, mas eu preciso que a UMES venha aqui me fazer, eu marco a audiência com o governador. Mas vocês não, mas prefeito, isso aqui é uma coisa nossa, do colégio, uma dificuldade, o diretor falou conosco, é o Grêmio que... Não, tem que... Ele até que, nesse ponto, ele valorizou a entidade, mas ele errou, era um problema interno nosso, era uma dificuldade, tinha um problema de alocação, essas coisas públicas, sabe, depende, já naquele tempo dependia de licitação, um monte de coisa para fazer um contrato de aluguel de 4, 5 salas de aula. E aí o Luiz Carvalho disse não, e aí a gente também estudando tudo estupim curto, já está, o que nós fizemos? Passamos a, como os presidentes de Grêmio, eu levava eles para os congressos, todo ano, o doutor Renato Celidoni nos arrumava os ônibus e eu levava. E aquele pessoal, ixi, eles me seguiam, né? E então a gente resolveu se movimentar para marcar uma passeata no dia do comício. E foi justo. Arregimentamos, os estudantes pararam as escolas, fizeram um cerco, foi tudo organizado. Fizeram um cerco na entrada das aulas do período noturno e foram durante o dia inteiro convocando, e boa parte veio participar, e vieram tudo em marcha, lá da Vila Operária, lá do João 23, daqui do Vital Brasil. O Gastão Vidigal, nesse tempo, já estava aqui onde está hoje, nesse mesmo local, já tinha saído de lá do centro. E a outra escola lá da Mendissá, lá na vila, na zona 2, que me fala o nome, as escolas públicas de Maringá. E aí, quando foi aí pelas 7h40 da noite, 8 horas da noite, tinha uma multidão de estudantes lá em frente ao Colégio Estadual de Maringá. Colégio Comercial Estadual de Maringá. E aí dali a gente organizou o pessoal, para de lá nós iríamos ao Bandeirantes Hotel, que é ali perto, o grande hotel que hoje está desativado, para tentar falar com o governador. Aí, mais os estudantes, tá aí com aquelas faixas e tudo, e já quase deu um quebra-pau, porque em cima funcionava umas turmas do curso de Economia, que a Faculdade de Direito e a de Ciências Econômicas de Maringá fazia uns 3 anos que tinham sido fundadas, né? E funcionavam lá, né, nesse prédio onde era o comercial. Mas lá era o foco, onde a gente estudava. Eu sei que nós reunimos naquela época algo em torno de 5 a 6 mil estudantes. Foi uma multidão, coisa que ninguém nunca conseguiu em Maringá, assim, espontaneamente, com as lideranças, todo mundo movimentado, turma tudo com as cartolinazinhas pregadas aqui nas cruzes lá, baixo o acordo do Beckside, aquelas palavras de ordem, né? E queremos sala de aula, contratação de sala de aula para o colégio continuar, os contabilistas, os alunos do curso de contabilidade, tá? E os outros foram todos solidários. E então, só que chegamos no Bandeirantes Hotel, o governador estava lá. Aí quando viram aquela multidão, e os alunos começaram, eles andaram, a cidade estava cheia de faixa de árvore nas ruas, saudando o Paulo Pimentel. E os alunos conseguiram derrubar umas delas, e o que eles faziam? Eles pegavam aquelas cordas lá, amarravam e jogavam lá, e descia a faixa e descia os 2 galhos onde elas estavam, descia junto. Aí daí a pouco tocaram fogo num monte de faixa lá e virou uma praça de guerra. E aí, de repente, chegaram o Paulo Pimentel, o governador
fugiu para não nos receber lá pelos fundos do hotel, que era do outro lado da rua, na Duque de Caxias. Aí aquilo foi o Deus, foi a palavra que faltava para. Aí já todo mundo, e vamos para a praça, e chegamos na Santos Dumont, na Getúlio Vargas, esquina com Santos Dumont, tinha um semáforo, tinha uma ilha ali, e o comício deles a 100 metros, lá uma multidão, um show musical, tá? Daí a pouco o governador falando lá, e aí nós passamos a fazer o nosso comício ali, os estudantes, a gente subia naquela ilhazinha do semáforo, e tá aí a rapaziada, tá aí o resultado. O povo começou a ver aquilo lá e começaram a esvaziar o comício, e começaram a vir para cá. E aí, em determinado momento, quando o governador, quando o Paulo Pimentel foi falar, aí saiu um grupo de estudantes, foram lá, e eles levavam aquelas faixas, um lá e outro aqui, e eles saíam tangendo o povo lá pro lado de lá, aí andaram, prenderam 2 deles, o Natan, o outro eu não lembro, aí de repente chegaram lá, timbou o Natan, a polícia prendeu o Natan. Viemos para a delegacia, que é onde é o Detran hoje, aqui na Paraná, um atendimento da Ciretran aqui na Paraná, e aí cercamos a delegacia, a linha férrea, virou aquela multidão, e a imprensa e aqueles caras tudo lá. E o delegado, ele está aqui até hoje em Maringá, muito rico hoje, né? É um major da Polícia Militar, major... Está aí até hoje, eu já digo o nome dele, já me fugiu agora. Ele era militar da PM, mas era um homem que, Mauro de Carvalho Duarte. Está aí até hoje, é fazendeiro, rico, casou com uma família milionária em Maringá. E tudo, ele veio lá conversar conosco. Veio lá, ele falou, tá, nós cercamos, não, ninguém vai, a autoridade, vamos conversar. Vou soltar o Natan, mas vocês vão ter que tirar ele, levar, não tudo, tá, isso, vamos aguardar serenar os ânimos e tudo. E eu sei que formou, e com isso, com aquele movimento que os estudantes, acabou o comício. Paulo Pimentel começou a discursar e não pôde terminar porque esvaziou o comício. E os pais tudo correndo para ver se os filhos dele estavam envolvidos. A cidade virou aquela praça de guerra, saímos de lá, viemos até a delegacia, aquele rolo todo. Aí depois eu tive que ficar escondido uma semana numa chácara de um comunista lá no Vale Azul. Quer dizer, eu estava num lugar onde eles iriam procurar, lá na chácara do... E o Deu Manso Vieira, morreu já, era de Manaus. Então, aí a gente acabou, aí pronto, aí pegou aquela fama, aí daí há mais 4 anos, eu me elegi vereador pelo MDB. Como o candidato era o Silvio Barros, que a gente era do lado do Alencar Furtado e o Silvio era inimigo, meu nome não era lido na relação de candidatos. Eu não tive uma propaganda com a fotografia e meu nome dizendo assim, vereador Timbó, Francisco Timbó de Souza, MDB número 2406, não tive uma única. E não subia nos palanques, meu nome não era lido. Não tinha o direito a usar aqueles 10 minutos que tinha lá dividido, nós éramos em 18 candidatos do partido. A cada 4 dias era 4 por dia. Às vezes algum faltava, perdia. Dava uma média de 4 dias para cada um, 10 minutos. Não era lido, fui no juiz eleitoral, fiz a reclamação, o juiz foi julgar, doutor Fernando Antônio Vieira, foi julgar quando já não tinha mais prazo, faltava 2 dias para as eleições, não tinha mais programa, quer dizer, julgou e não julgou. Mas quando estava no finzinho da campanha, eles perceberam que eu tinha chance de me eleger, e eu realmente fui o último eleito. Não tinha 1 centavo no bolso, não tive uma única propaganda com uma foto minha, aquele célebre santinho ensinando a voz, não tive nenhum, meu nome não era lido. Eu fazia uma reunião na Vila Operária que o professor Elson Campos, ele e a esposa dele, me ajudavam lá, porque eu fazia jornalzinho mimeografado nas escolas, tudo, e aqueles grupos de alunos, eles que com os presidentes de Grêmio me deram naquele tempo 629 votos. Maringá tinha 50 eleitores, hoje tem 260, digamos aí 3.000 votos, sem um único centavo no bolso. E aí a sua vida mudou, o seu status mudou, o não mudou nada, porque o prefeito eleito... Politicamente. Bom, eu adquiri um cargo, passei a ter um mandato
para exercer em nome do povo, com delegação, com período, procuração por um período e tal. Com assessoria. E o prefeito eleito foi do nosso partido. Mas ele tinha um ódio. O Silvio Barros, pai, velho, ele nutria um ódio mortal a mim, por causa... Ele achava que eu que era culpado, e ele era prefeito. Eu comandei a chapa, montei a chapa da oposição na eleição do diretório, e nós derrotamos ele, 10 vereadores, nós éramos em 11, ele, 10 vereadores, 2 deputados estaduais e um deputado federal. Nós ganhamos a eleição do diretório com 11 votos. Por 11 votos de diferença, e eles com estrutura, banda de música e veículo para ir buscar os eleitores, e o nosso pessoal trazendo os eleitores lá no Fusquinha. Tá, ganhamos por 11 votos a eleição. E como foi o seu mandato? Como é que o senhor avalia o meu mandato foi muito conturbado. Uma, porque a minha rebeldia com o Silvio, ela começou nos primeiros dias, ela já tinha um alimento muito grande, que era aquela animosidade antiga. Ele era do grupo moderado, ligado ao Ulisses Guimarães, eu era ligado ao Alencar Furtado, que era do grupo autêntico e tudo. E a gente, os estudantes, e o Silvio sabia que não conseguia controlar, como nunca nos controlou. E então, ele tentou, no início até tentaram que eu fosse o líder da bancada na Câmara, e eu falei que não aceitava, porque eu sabia o que era a função do líder, porque eu leio, acompanho, tá. Mas com a sua maneira de ser, que eu conheço, não vamos dar certo, então eu não vou assumir. Ele tinha impedido que na eleição da mesa eu fui o mais votado no partido para ser o primeiro secretário. Ele, na reunião, que daí a pouco ia eleger, na casa dele. Íamos sair de lá para a Câmara para chegar lá e eleger a mesa. Em comum acordo com a Arena, que iam indicar o segundo secretário, o segundo vice-presidente. E aí, quando deu a briga lá por causa do secretário, eu estava quietinho, e aí um grupo pegou e me indicou. Não, então saiu o Timbó. Aí eu fui o mais votado para ser o primeiro secretário. O Silvio Barros levantou e disse: você é o único que eu não aceito como primeiro secretário. Aí indicou o doutor Eli Pereira Diniz, e como o doutor Eli Pereira Diniz, a gente já era mais ou menos do mesmo grupo, tinha aquela ligação antiga desde a política estudantil secundarista, no Gastão Vidigal, curso clássico do Gastão Vidigal, 4ª série, curso clássico. E aí tudo bem, o Eli foi ele para me dar um prêmio de consolação. Eles pegaram o procurador da prefeitura, o doutor Carmino, me chamaram e queriam que eu assumisse a liderança. Indicaram o Tess Hilário, mas queriam que eu assumisse a liderança, e eu, na reunião da bancada com ele lá, eu falei que não aceitava. Aí o pessoal da Arena começou a fazer requerimentos de informações, e todos eles eu assinei junto. E aí eu pegava o Eli, pegava o Clabel, o finado Carlos Alberto de Paula, nós formamos o grupo dos 4 no MDB, dos 11, né? E não, vamos assinar, está no nosso programa, pedir informações, saber como é que tá, como é que foi, o que houve na área. É claro que ele assumiu, ele ainda não tem responsabilidade por nada, mas a gente quer saber o que houve, como é que está, por que tem problema, os efeitos de alguma coisa feita. Então é nosso papel fiscalizar, cumprir. Aí passamos a assinar aqueles documentos, e o Silvio queria ouvir falar no diabo do que em requerimento de informações. Aí o pessoal resolveu criar uma comissão de inquérito para apurar, porque ele extinguiu o ETEPLAN. Esse senhor que acabou de sair daqui, que me antecedeu aqui, José Aparecido Esfórnio, hoje é um milionário, muito rico. Ele era funcionário da prefeitura, junto com o Zé Rodrigo Nascimento, que era vereador, com o Braguinha e com o alemão, o italiano lá, não me fugiu também aqui agora, o engenheiro, fundaram a Empreendimentos Imobiliários em Gá. E eles na prefeitura, na administração do Adriano Valenca, eles eram o grupo de elite do ETEPLAN, Escritório Técnico de Planejamento, que era um cara que tinha vindo da Paraíba para cá, que era o comandante, um cara muito inteligente. Que ano o seu mandato durou quando? 4 anos. Não, de quando a quando? Foi, naquele tempo a posse em Maringá era dia 14 de março.
Nós tomamos posse dia 14 de março de 73 e exercemos o mandato até 13 de março de 77. No dia 14, assumiu a nova Câmara, assumiram o novo prefeito e a nova Câmara. Como é que ficou a sua situação dentro do MDB local e estadual com essa oposição sistemática? Bom, dentro do MDB eu sempre tive, porque o Alencar, eu viajava esse Paraná inteiro com o Alencar Furtado, até para outros estados eu viajava com ele. Maurício Fruit, que foi prefeito de Curitiba, era deputado estadual nessa época, pai do Gustavo, né? Sim. Então a gente, dentro do partido no estado, a gente sempre foi delegado da convenção estadual e sempre foi, que era eleito aqui, os delegados do município se elegiam um delegado da convenção estadual e depois a convenção estadual elegia o seu diretório e os seus delegados da convenção nacional. E eu, enquanto fui do MDB, e só saí quando ele acabou. Quando foi extinto em razão da Lei 6767, que o Petrônio Portela ajustou lá para criar as bases do pluripartidarismo, de voltarem os partidos. Então, politicamente, eu sempre tive posições, fui delegado partidário, tinha voto, nunca faltei a uma convenção nacional, o partido me mandava passagem de avião, de ida e volta, eu ficava na casa, enquanto durava a convenção, eu ficava no hotel. Depois, como eu era jornalista aqui da área de política e economia, no tempo daqueles telex da Olivetti, desse tamanho, pesados, não sei se você lembra, pesado, e a gente antes do almoço tomava os uísques junto com os caras, chegava de tarde, a gente ia produzir, mandava matéria todo dia para o jornal que eu trabalhava aqui em Maringá. Quando que o senhor entra na universidade para fazer Quando o senhor entrou na universidade para fazer o direito? Bom, eu me elegi em 72, tomei posse. Eu no Colégio Comercial Estadual de Maringá, aos 3 anos do curso de contabilidade, eu demorei 2 no primeiro, 2 no segundo e 2 no terceiro. Por quê? Porque no ano eu só fazia política e tudo, e corria essas escolas tudo, e jornalzinho e tudo. E no outro ano eu estudava um pouco mais. Aí em 72 eu levei bomba porque eu fazer campanha. Estava em campanha e eu não tinha nada. O pessoal da UPS imprimiu no papel sulfite 40 mil, negocinho assim, cortou 5, dividiu aqui, 5 e 5, passou na guilhotina, tá? Me deu 40 mil propagandinha que estava escrito assim: vereador, para vereador, Timbó. MDB número 2406, era só isso aí. Não, uma letrinha... bem, eu quero saber do seu ingresso na universidade. Tá. Aí eu me elegi, fui para lá, passei, nós já criamos esse grupo dissidente dentro do partido, passamos a apoiar todos os requerimentos e indicações, e aí de repente a gente não conseguia 7 assinaturas para criar comissões especiais de inquérito, as comissões de investigações, porque precisava de 1/3, eram 21 vereadores na época, e precisava de 7 assinaturas para constituir a comissão, não dependia de votação plenária, né? E aí a gente passou a fazer oposição ao Silvio, e aí o Silvio era um cara muito vereador, não ganhava nada, ele arrumou um monte de empregos para um monte de vereadores, e eu tive de fora e não fui atrás, não quiseram me dar ponto de táxi, não adianta, não tem. E no final o Silvio disse, o Timbó ele tem a ideia, mas o fulano veio aqui pedir ponto de banca de revista para o tio dele, o Timbó nunca veio pedir nada, e quando a gente ofereceu ele caiu fora. Idealista, sonhador, aquela história toda. Mas eu sei que aí eu passei a sofrer uma carga muito pesada. A imprensa passou a bater em mim. Por quê? Chegava um projeto de lei com 5 artigos, eu punha 30 emendas.
para ficar discutindo. Vocês vão aprovar, mas vão ter canseira. O vereador não ganhava nada e a sessão só podia ser prorrogada por mais 1 hora, uma vez por terça e quinta. Tá, bom. Aí em 73 eu concluí, foi o meu primeiro ano de mandato, eu concluí o colégio comercial e já fiz o vestibular aqui na UEM e passei em 12º lugar, vestibular de Direito. E aí eu demorei 7 anos aqui, porque ficava metido em eleição de diretório. Aqui na universidade, mesmo com o mandato, mesmo com a experiência já de campanha, o senhor começou a se envolver em política estudantil dentro da universidade? Mas o que eu mais fazia, pois eu demorei 7 anos para concluir o curso, e vim envolvido em tudo. Em verdade, o meu papel sempre foi mais o de participar, de estar junto, às vezes até organizando, mas candidatura mesmo. O senhor não chegou a ser candidato à reeleição? Não. Na UMES, a cidade inteira diz que eu fui presidente da UMES, mas eu nunca fui. Fui diretor 2 vezes. Uma vez, quando o Chiquinho Ribeiro foi presidente, me nomearam diretor. Depois, na outra, derrubaram o presidente e puseram um rapazinho de presidente para convocar as eleições. Foi um mandato de 30 e poucos dias. E o mandato de vereador, o senhor tentou a reeleição? Em verdade, eu fui candidato e não fui. Não fui por quê? Não foi com aquele empenho, né? Não é que não... É porque nós havíamos derrotado o Silvio Barros no diretório do partido, mas o partido podia lançar 3 candidatos. Tá. E aí, nós tínhamos um candidato que era um professor da UEM, morreu, Horácio Racanello Filho, era advogado, tá? E era ligado ao Alencar, e nós tínhamos... Então nós resolvemos lançar o Horácio, e realmente nós fomos o mais votado dos 3 candidatos do MDB, o Horácio foi o mais votado, fez o dobro do voto, mais que o dobro do voto dos outros 2 juntos. E eu me envolvi de uma forma tal na organização das filiações para a gente ganhar o diretório, a maioria que realmente ganhamos por 11 votos. E a candidatura à reeleição na Câmara de Vereadores, para mim, passou a ser um assunto irrelevante, secundário, porque eu estava envolvido, mas eu era o único dos 11 vereadores do MDB que estava do lado do Horácio, porque os outros 3, Carlos Alberto, o Clabel e o Ali, ficaram com o Renato Bernardo. Depois o Renato desistiu, eles foram para o lado do outro candidato, do Silvio. Aí eu disse, olha, Horácio, eu não tenho como ser candidato. Você veja, ou eu faço uma coisa ou outra. Mas eles disseram, Timbó, você faz o seguinte, você põe o nome que você tem o conhecimento, tem amizade, tem um pessoal... E os votos que você... Isso de perder a eleição, perder eleição para mim não quer dizer nada. Mas eu não... É que eu acho que você é mais útil aqui. Não, mas você vai ficar aqui e põe o nome para ajudar. E realmente eu fiz 308 votos naquele tempo, menos da metade do que... Mas sem fazer campanha, foi apenas para ajudar o partido a ter legenda. E quando o MDB acabou? Quando o MDB... aí é que houve o problema, a pressão. Alencar Furtado, Hélio Duque, Hélio Moacir de Souza Duque, o próprio... o Maurício Frutti lá em Curitiba, aquele pessoal, o Enéas Farias, que foi senador, tá, aquele povo, Timbó, tá, o Adalberto Daros, deputado estadual, o pai dele tinha sido deputado, né? Não, eu vou para o PTB do Brizola, porque antes da ditadura, do regime militar, eu era do grupo dos 11 do PTB do Brizola, então eu vou para o PTB do Brizola. Aí o Brizola veio, tivemos em Foz do Iguaçu, corremos uns 8 municípios da periferia de Foz do Iguaçu, e o Jacinto Simões, um deputado caçado de Pato Branco, que era amigo do Brizola, ele tinha sido designado para ser o chefe do PTB, do PTB estadual. Do PTB do Brizola, tinha o Leite Chaves, que era senador, estava junto, mas o Jacinto Simões era o chefe. E o Jacinto pegou e falou, o livro, falou pro presidente, o livro é com o Timbó, é com o Maringá aqui, ó, o Timbó. É porque eu era secretário, nunca fui o secretário do diretório, eu era o secretário executivo. Tudo era eu quem cuidava, lei eleitoral, a gente tinha tudo, eu mandava pedir... Deixa eu entender, então.
com o MDB, né? O senhor não estava confortável, né, naquele Não, grupo. não. Aí o que acontece? Não foi uma decisão difícil e nem dolorida, já que o senhor foi um dos fundadores do MDB. O que acontece é o seguinte, quando a fruta amarelou, ficou de vez, amarelou, que estava para cair, o que havia de pior na antiga arena, mas com muito dinheiro, muito poder financeiro, se encostaram no PMDB e passaram, se assenhorearam do partido, passaram os caras acostumados a tomar cachaça e a gente fazer vaquinha para pagar ali a despesa do bar, dividir ali e tudo, passaram a tomar uísque à beira de piscina nas mansões dos ricos. Eu digo não, e eles iam lá no jornal, falar para o dono do jornal, Vanderlei, fala com o Timbó. Não adianta, o Timbó é cabeça dura, ele já tem a posição. Eu fui para o PTB do Brizola, aí o que ocorreu? O Golbery com o TSE pegou a dona Ivete protocolou o pedido primeiro e o TSE disse que a sigla PTB, o Brizola tinha acho que 3 ou 4 senadores, 26 deputados federais, um monte de deputados estaduais no país inteiro, perdeu o PTB para a dona Ivete, que estava sozinha, mas que era uma jogada do general Golbery do Couto Silva, tá? O articulador, o satânico doutor Gol. Tá? Então o Brizola perdeu o PTB e a gente, não, eu não vou para o PTB ser governo, não vou para o PTB. Aí o Brizola tinha que ser candidato no Rio de Janeiro, e aí fundou o PDT. E eu fui o secretário do PDT de Maringá, mudou de presidente 4 vezes, mudava a diretoria inteira, mas por unanimidade o diretório não aceitava que o secretário fosse mudado. Uma vez eu saí, fiquei 30 dias, o cara era do Banco do Brasil, engenheiro Aristides Taboriano, chegou e renunciou na reunião do diretório, e eu, secretaria só para o Timbó. Porque o livro debaixo do braço, o presidente... Em verdade, quem manda no partido é o secretário. Os caras não sabem, porque eles não olham a lei. Essa sua atuação intensa aí lhe rendeu muitas citações, né? No DOPS, nas fichas do DOPS, o senhor... Eu vou dizer uma coisa interessante, um fato, relembrar um fato, que quando o fruto da ditadura amadureceu, que o que havia de pior na antiga arena, porque tinha arena arejada, tinha. Um exemplo foi o João Paulino de manhã, votou contra o processo do Márcio Moreira Alves, que foi, eu vou até, já morreu, vou dizer o nome, fica meio chato, não vou dizer o nome, um ex-prefeito de Maringá, foi 2 vezes prefeito de Maringá, veio da Arena para o MDB, foi candidato pela Arena, perdeu, veio para o PMDB, ganhou, depois passou um mandato, voltou no outro. Aquele pessoal, ele tinha um grupo que era o pessoal ligado a uma coisa chamada cursilista, movimento familiar cristão, que era a direita da extrema-direita, e eles diziam para nós, do antigo MDB, comunista, agitador, subversivo, e nós respondíamos, ladrão, corrupto, sonegador, ficaram ricos, roubando, corrompendo e sonegando. Era aquela coisa toda. Então eu preferi, o Valber Guimarães era deputado federal, maranhense, nordestino, que nem eu, do Ceará. Ele dizia assim, falou para o Zé Richa, lá no jornal, eu entrevistando o Richa, o Said veio com a ficha lá para mim assinar, eu falei, não, eu sou do PTB do Brizola. Não vou pro PTB do Brizola, e para onde ele for. Aí o Valber Guimarães pegou e virou para o Richa, o Valdir Pugliese. Tá vendo? O conterrâneo, isso é um besta. Agora que nós vamos ser governo, ele não quer estar conosco. Eu, Valber, eu trabalho, é para mim ser eu. Graças a Deus. Então, são todos meus amigos, lutei, vocês me devem muito. Participei de todas as lutas, mas nunca pedi nada, nunca pedi para me arrumasse um emprego. Eu ia vender assinatura de jornal, eu ia vender carnê da jogada maior, eu queria ser eu. O senhor participou de movimentos que interessam ao nosso projeto, como Anistia. O senhor participou da Anistia, participou das Diretas Já? Não,
Vixe Maria, participamos de tudo aquilo. Inclusive, a gente foi contra aquele projeto de anistia, que no final foi negociado, porque nós queríamos uma anistia de verdade. E não aquela anistia que ia apagar os crimes imprescritíveis e que o Supremo, aliás, o histórico do nosso Supremo é aquele que se define com o que aprovou o Collor pegar o dinheiro do povo. E para as grandes empresas ele mandou liberar e dos coitados ficou com o dinheiro preso um tempão lá. Isso nosso Supremo até hoje ainda... Continuou. O senhor saiu da faculdade em que ano? Ah, sim. Eu passei no vestibular em janeiro de 74, na turma 174. Aí eu concluí meu curso na turma 280. Eu demorei 7 anos na UEM, na turma 280. Aí já tinha... Então, quando teve a campanha da anistia, o senhor estava aqui dentro da UEM, né? Ah, já. Não, o senhor estava na política estudantil. Vixe Maria, a gente estava aqui. E depois, nas diretas já, o senhor já estava como advogado. Você tem uma ideia, os diretórios acadêmicos tinham os seus jornais aqui na UEM, e nenhum deles fazia o que eu fazia. Eu trabalhava no jornal, eu ia nos empresários, pegava os anúncios, as filhas dos seus fulanos, os filhos pediam para o pai, põe um título, jornalzinho da faculdade, e eu fazia um jornal a cada 2 meses que distribuía na UEM inteira. Como é que era o nome? Era Suplemento Universitário do Jornal de Maringá, que era o órgão oficial do município de Maringá naquele tempo. Suplemento Universitário, o título era Suplemento Universitário. Eu saía distribuindo, corria com o fotógrafo japonês, o Tazima, fazendo foto. Chegava nessa sala de aula, aluno não queria. Timbó, faz uma palestra sobre política, sobre economia. No curso de Direito eu dava aula de Direito Internacional Público, era um juiz de Direito, doutor... Fugiu, foi para Curitiba já, de Cleiton Reis. O pai dele tinha sido juiz também, né? Timbó, prepara o tema, está aqui e tudo. Por quê? Porque eu era criança no interior do Ceará, meu pai me ensinou a ler jornais e ele dizia para mim que em jornal tinha que ler política, economia, o que acontece no mundo. Futebol, tudo bem, esporte é uma coisa boa, tá para o corpo, tá e tudo, mas fanatiza. Notícia policial, social é só filho de rico, pega o jornal e dá uma passada de vista assim por cima no noticiário geral, às vezes tem alguma informação que interessa, mas basicamente leia política, economia, o que acontece no mundo. E livros, romance, ficção, isso não, tem que ler livros que relatem fatos, principalmente livros que mostrem a dominação. Naquele tempo havia muito... A dominação hoje é até pior, maior do que naquele tempo. Só que naquele tempo, como o país ainda era mais atrasado, aquelas coisas, o mundo não tinha chegado aonde chegou hoje. E você, além da política, você chegou a casar, teve filhos? Ah, bom, eu demorei para casar por causa do meu casamento com a política. Eu casei aqui em Maringá, achei uma moça, eu tinha 41 anos de idade, uma moça com 35 para 36 anos de idade, uma idade compatível, eu não ia casar com uma mocinha de 18, 19 anos. Achei uma moça, tá? Deu certo, graças a Deus, a família dela era de Colorado, o pai dela morreu como vereador lá em Colorado. Quantos filhos você teve? Ela trabalhava na Sanepar e deu certo. Tem 3 filhas, uma é advogada, ela é advogada da Câmara de Vereadores de Sarandi, mas é concursada, não foi nomeada lá por favor, não. A do meio é arquiteta, ela trabalha num grupo multinacional que são os eles financiam, a Companhia Sul-Americana de Distribuição, eles financiam essas redes de mercados menores aqui, a parte dela é arquitetura. E a mais nova é professora de física e matemática. Física, essa coisa de doido, estudou aqui na UEM, fez 4 anos, depois mais 2 anos, não ficou uma disciplina para trás, porque foi sempre dentro do prazo. A bichinha puxaram a mãe, o gosto da matemática. Bom, então para a gente encerrar, né, fazer uma mensagem final aí dessa luta, desse casamento com a política, né? E você está nativa até hoje no jornalismo,
combativo, sempre crítico, né? Então, faça um fechamento para a gente encerrar a entrevista. Bom, eu quero citar uma frase antes que eu costumo mostrar para as minhas filhas. Quando eu recebi a sentença da Comissão de Anistia do Congresso, do Ministério da Justiça, que me deu ganho de causa, que comprovou que durante 260 e 285 meses, durante aquele período, eu fui vítima de uma perseguição, eu mostrei para as minhas filhas trechos daquela decisão e disse para elas o seguinte, todas elas já com formação superior, que elas tinham que se orgulhar do pai, que pobre, mas que trabalhou, construiu um patrimôniozinho pequeno, mas graças a Deus, sem dívida, sem nada, e pude dar honradez para elas, e que elas tinham que se orgulhar daquele pai, que no tempo difícil da escuridão, eu estava com uma vela no fim do túnel, lutando pelas liberdades. Com isso eu quero dizer o seguinte, que a gente tem que lutar pelas coisas. Essa história de comodismo, infelizmente o povo brasileiro tá aí, essas coisas aí, o povo brasileiro não luta, não cobra. Deus meu deputado que eu voto, eu cobro, é que infelizmente os que eu costumo votar não se elegem nunca. Só o Alencar Furtado que votava, mas o Alencar era uma figura que nunca conseguiu eleger. Então, o que eu digo é que a gente deve lutar, procurar sempre respeitar as leis, respeitar as pessoas mais idosas, tratar o mais humilde com todo o respeito. Né? E que deve lutar sempre. Lutar, orientar seus filhos para que estudem, para que leem jornais. O futebol é bonito? Tá, tudo bem, mas tem um momento que precisa ler, conhecer, porque o homem que lê vale mais. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários. Foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação.
guerra se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina, só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união, o recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão, não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.